Na semana passada foi o aniversário do fim do acordo de Bretton Woods, e se você quer saber exatamente o que foi esse acordo e quais foram as consequências do fim desse acordo, você precisa assistir esse vídeo até o final. Se você não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever aqui no botãozinho aqui embaixo e vamos logo pro vídeo sem enrolação. Hora do show, pô! Antes de eu especificamente explicar para você o que foi o plano de Bretton Woods, eu preciso explicar a questão do padrão ouro. O ouro, como você já deve saber, ele sempre foi muito utilizado para fazer negociações, negócios, reserva de valor, enfim. A gente tem moedas de ouro datadas de mais de 3.000 anos atrás. A humanidade sempre viu ele como algo muito bom, por diversas características que ele tem. Ele é maleável para transformar em moeda ou barra, ele é muito durável, ele tem uma dificuldade de você estragar o ouro, vamos dizer assim. Então tem muita coisa boa, ele brilha, enfim. A gente sempre utilizou ele. Mas houve um momento específico da história em que foi chamado de padrão ouro, o período em que basicamente todo mundo utilizava um sistema monetário baseado em ouro. Como é que funciona isso? Sabe aquelas moedas, o dólar, a libra, todas elas representavam uma quantidade específica de ouro. Então se você pega o dólar, ele representava 1/32 de ouro, de uma onça de ouro. Agora a libra representava 1/20 dessa mesma quantidade de onça de ouro. Então o que acontecia na verdade? Um país ele trazia para si uma quantidade de ouro e a partir daquela quantidade de ouro ele emitia notas lastreadas nesse ouro que ele possuía. Esse sistema ele foi muito útil, apesar de ter muitas críticas sobre ele, porque ele mantinha as mãos do governo muitas vezes atadas com relação a gasto. E por um bom período, a gente tem ali um histórico de 1815 a 1913, em que houve o maior crescimento econômico dos Estados Unidos e o menor período de inflação, onde a população mais teve, na verdade, uma deflação chamada, em que as coisas ficavam mais baratas para a população. Isso até deixa a galera do precisa ter inflação para que possa haver crescimento econômico, deixa eles até de cabelo em pé, porque eles não sabem muito bem explicar como é que funciona. E esse padrão ouro, ele tinha uns sistemas que equilibravam entre si. Olha só, vou explicar para você. Pensa que o Brasil, ele produz muita soja e exporta muito. Se ele exporta muito, ele vende produtos. Então ele vende soja e recebe ouro em troca. Pensa que o Brasil estivesse no padrão ouro. A gente ia receber muito ouro aqui dentro. Consequentemente, o governo ia ver e ia falar assim, bom, tem muito ouro, eu tenho que aumentar a quantidade de dinheiro no meu país. Quando ele fazia isso, aumentava essa quantidade de dinheiro, o que acontecia com os preços dos produtos? Tendiam a aumentar um pouco. Então, quando esse preço aumentava, ele deixava de ser competitivo no mercado exterior. Consequentemente, o Brasil parava de exportar. Quando parasse de exportar, a gente ia ter que começar a importar mais, então a gente importando, trazendo produtos para dentro da nossa fronteira, a gente ia mandar o ouro para fora. Mandando o ouro para fora, o que a gente acontece? Diminui a quantidade de dinheiro em circulação e o preço volta a baixar. Mas, Eduardo, isso não era muito ruim? Esse sistema não acontecia dessa forma, de sobe preço, desce preço, sobe preço. Era algo muito linear, quando começava a subir já descia. Então isso dava uma estabilidade e uma capacidade das pessoas se prepararem ou preverem o futuro muito bom. Isso criava até uma questão de responsabilidade com relação à poupança e coisas desse tipo. Só que aconteceu um problema na história. Um problema chamado Primeira Guerra Mundial. Em 1914, os países começaram a gastar muito com seus esforços de guerra e não tinha de onde tirar esse dinheiro. Então o que eles começaram a fazer? Imprimir dinheiro, desrespeitando a regra do padrão ouro. Alguns países ainda seguiam essa regra, mas basicamente boa parte da Europa parou de seguir e esse ouro que antes estava na Europa começou a ir muito em direção aos Estados Unidos. Acabou a Primeira Guerra Mundial, ficou um vácuo aí entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, um caos monetário, pode-se dizer assim, e aí chegou a Segunda Guerra Mundial. Com mais gastos militares, com mais problemas financeiros e por aí vai. Beleza. Então, em julho de 1944, os Estados Unidos se unem
com outros 44 países aliados para fazer a Conferência de Bretton Woods, que dali originaria o Acordo de Bretton Woods. Essa conferência aconteceu em New Hampshire, enfim, em algum lugar lá dos Estados Unidos com esse nome. Foi feito o acordo lá. O que previa esse acordo? A ideia era simples. Os Estados Unidos manteria uma taxa fixa em troca do ouro, ou seja, 35 dólares representariam uma onça de ouro, e os outros países teriam uma moeda lastreada em dólar. Por exemplo, uma libra seria equivalente a $1, por exemplo. E aí, esse dólar equivaleria a uma quantidade fixa de ouro. E uma das outras cláusulas desse acordo era que, se esse determinado país quisesse trocar os seus dólares por ouro, ele poderia chegar no Banco Central Americano e fazer essa troca. Agora, por que especificamente o dólar e por que especificamente os Estados Unidos? A gente tem que pensar no contexto geopolítico e na situação financeira. Ao longo de toda a Primeira e Segunda Guerra Mundial, vários desses países adquiriram dívida dos Estados Unidos. Ou seja, eles pegaram dinheiro emprestado dos Estados Unidos, melhor dizendo, e ficaram devendo os Estados Unidos. Além disso, boa parte da Europa estava destruída e os Estados Unidos estavam bem. Outro fator é que boa parte das reservas de ouro estava nas mãos dos Estados Unidos devido a todo o problema desde a Primeira Guerra Mundial. Dito isso, foi os Estados Unidos ali o novo padrão que ficou conhecido como o período do Bretton Woods. Mas esse sistema tinha algumas inconsistências, porque quando você quer lastrear uma moeda em outra, você imagina que, bom, se eu for lastrear $1 em uma libra, eu não posso ficar emitindo libra, caso contrário, o que era uma libra para $1 se torna 2 libras para $1 e assim sucessivamente. Então tinha esses problemas internos, mas o que culminou, que podemos dizer assim, na falha do sistema, foi que o Banco Central Americano, conhecido como Fed, continuou incentivando a economia americana. Como que ele fez isso? Bom, ele gastava demais, baixava taxas de juros e gastava tentando incentivar a economia e desenvolver o emprego dentro dos Estados Unidos. Alguns países começavam a desconfiar disso, começavam a ter, poxa, mas ele está gastando demais, tem dólar demais, não é possível. Vou começar a pegar minha reserva de ouro, vou pegar minha quantidade de ouro, vou pegar minha quantidade de ouro. O que aconteceu? A reserva de ouro americana no Fed começou a diminuir, até que em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon foi em cadeia nacional e falou: a partir de agora acabou, não vai ter mais essa troca, a gente não vai mais lastrear nossa moeda de ouro. Além disso, ele se referenciou também à questão de tabelamento de preço, controle de salários, tudo isso para tentar ajudar a economia americana do momento. Foi aí que então a gente pode dizer que os Estados Unidos deu o seu primeiro e último calote, não tendo mais nenhum lastro entre dólar e ouro. Beleza. Mas qual que é a consequência de tudo isso? A primeira consequência é que principalmente as mãos dos governos ficaram livres para gastar à vontade. E isso é perigoso, porque os governos eles têm o incentivo necessário para que gastem muito, porque no fundo não são eles que bancam. E quando não são eles que bancam, existe uma questão de, se eu gastar, eu consigo votos, eu consigo me beneficiar eleitoralmente nisso. Politicamente nisso, então isso gera um incentivo errado. Tá bom. Tem um site que eu vou deixar aqui na descrição, que ele se chama What Fucking Happened in 1971. Traduzindo ali, é mais ou menos o que diabos aconteceu em 1971. Ele tem um monte de gráficos e todos eles têm um ponto específico, que é 1971, onde começou a acontecer algumas coisas diferentes, para dizer assim. Tem gráfico ali que você vai encontrar com a relação de dívida em relação ao PIB aumentou muito, relação de endividamento das famílias, relação de aumento de desigualdade, relação de pessoas necessárias trabalhando dentro de uma família, questão de salários e produtividade. Tudo isso começou a ficar diferente a partir de 1971. Principalmente a questão de desigualdade eu gostaria de citar. Por quê? Uma das coisas que eu já falei nos vídeos aqui é que a melhor política pública possível que um governo pode fazer é manter uma moeda forte, porque isso ajuda principalmente os mais pobres. Se você olha o gráfico desse site que eu mostrei para vocês, você vê bem claro isso, que a partir do momento em que o governo teve total controle sobre a moeda,
o aumento de desigualdade aumentou. E isso tem uma explicação bem lógica, que é chamado pelo efeito Cantillon. Pensa assim, os Estados Unidos gastou demais com guerra, então ele imprime dinheiro e paga a empresa de armamento. Todo mundo sabe que imprimir dinheiro aumenta a inflação, só que esse aumento não acontece instantaneamente num estalar de dedos. Na verdade, ela vai acontecendo à medida que esse dinheiro vai circulando na economia. Então, pensa assim, os Estados Unidos, o governo americano, pagou essa empresa de armamento. Quando essa empresa paga os seus funcionários, seus fornecedores, eles vão aos mercados, eles pagam outros funcionários, e quando isso acontece, aumenta a procura por esses produtos e os preços aumentam um pouquinho. Quando esses funcionários e esses fornecedores compram mais coisas ou pagam os seus outros fornecedores, funcionários, assim vai, acontece mais gente procurando produtos, o preço aumenta mais um pouquinho. E isso vai acontecer num efeito cascata. O que acontece na prática é que o último recebedor, ou a pessoa que está mais longe do recebimento do governo, ela pega todo aquele peso de inflação, ela pega no último minuto em que o produto já está muito mais caro. Em compensação, a pessoa que pega aquele produto logo após o recebimento do governo, ela ainda tem aquele poder de compra, aqueles R$100 que ela recebeu ainda vale R$100. Então a gente percebe que há uma distribuição de renda dos mais pobres para os mais ricos, geralmente muito próximos ao governo, seja por contratos legais, legítimos ou ilegítimos, seja por recebimento de salário, renda e enfim. O que na verdade muita gente acha que o governo gastar demais ajuda os mais pobres, na verdade é o contrário. E isso causa vários sintomas numa economia, que é o que a gente vê hoje. Um endividamento do PIB de mais de 100% quer dizer que basicamente o país tem que pagar em dívida tudo que ele produz em um ano, e a gente sabe que isso é impossível. Isso coloca o sistema então próximo de um colapso, que se o Banco Central decidir aumentar juros ou parar de incentivar a economia, tudo capota. Desemprego. Percebam que a nossa economia hoje em dia é tão frágil, mas tão frágil que um simples pronunciamento pode acabar com todo um sistema. Então, isso é um sintoma de um governo que tem diversos governos que têm controle total sobre a moeda e não tem nenhuma responsabilidade em manter o poder de compra dela. Essas são as principais consequências de não haver mais um padrão ouro ou um mínimo de acordo de Bretton Woods, que não era o ideal, mas era alguma coisa. Isso tem solução? Olha, para ser sincero com você, não existe uma solução fácil. Os economistas monetários eles não têm uma solução para isso. Hoje é quase impossível voltar ao padrão ouro como conhecemos, por diversos fatores econômicos e vontade política. E não tem hoje nenhuma forma assim anunciada de isso resolveria o problema. Existem ideias, talvez tentativas, sonhos, mas nada provado. Algumas pessoas vão dizer que seria o Bitcoin a solução. Olha, eu sou entusiasta do Bitcoin e eu realmente acredito que ele poderia ser uma solução. Mas depende de muito mais fatores, além do que a tecnologia em si. Ele dependeria de que toda a população aderisse àquilo, então vários fatores influenciariam nisso e a ideia não é necessariamente trazer uma resposta pronta para vocês, mas trazer a questão, será que esse sistema pode perdurar por muito mais tempo do jeito que está? Deixa aí nos comentários o que você acha, alguma possível solução, quem sabe você aí já não ganha o Nobel de Economia nesses comentários do YouTube. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like. Se você não gostou, também deixa o dislike e comenta aí o que você não gostou, o que eu deveria fazer para melhorar, que vai ser um prazer atender o seu pedido, beleza? Vejo você no nosso próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!